Vamos colocar aí. Bom, a gente vai rodando os gols, mas daqui a pouco, vamos colocar agora. Primeiro, a frase do Mano, depois do jogo, em que ele fala do Ranieri e do Cuiabá. E em seguida, uma tela com o que o Cássio falou assim que a bola parou de rolar. Coloca aí, vamos lá. Mas vou repetir, o mercado ficou elevado em termos de valores, você tem que saber se conduzir, e é isso que estamos fazendo para tentar ter um elenco equilibrado que possa atender a expectativa do que é o Corinthians, da grandeza, daquilo que o torcedor pensa, né? Porque foi acenado para o torcedor com uma expectativa bastante grande. Então nós temos que trabalhar para atender essa expectativa, porque senão vem a frustração, e a gente sabe que esse é um dos piores sentimentos que tem. E a gente vai trabalhar todos os dias para resolver isso. Talvez te referisse aí uma cobrança do Ranieri, porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. Muito bem, esse humano falando, primeiro, quase que uma cobrança, vai. Ó, tem que chegar os reforços aí, desse jeito não dá. O banco do Corinthians ontem não estava nem completo, tinha jogador sub-17, um negócio meio maluco. Agora vamos ouvir o Cássio, porque o Cássio também foi na mesma linha, e depois ele fala do Ranieri ali, né? Que tentou um chute, falou que achou que estava em Cuiabá. Cuiabá até respondeu em nota oficial. Mas vamos ouvir, vamos ver, ler o que o Cássio falou na saída do jogo. A diretoria, eles têm que resolver isso. Não cabe a mim vir falar isso. Não é uma coisa legal. Jogador treinando aqui e depois indo embora. Posso falar que é um ano de reformulação. Jogar no Corinthians não é fácil. Saíram muitos jogadores novos chegando. Faz parte, reformulação. Tem que trabalhar. Disse aí o Cássio na saída do jogo ao ser entrevistado ali pela Cazé TV, que transmitiu a partida. Muito bem, o Perrone, duas coisas, o Mano e o Cássio, os dois da mesma linha, pelo menos numa parte da declaração. Queremos reforços, assim não dá. E o Cássio foi mais explícito, né? É jogador chegando, treinando e indo embora. O cara estava se referindo ao Mateuzinho. Esse papelão que aconteceu aí, o cara veio, vestiu camisa, treinou, foi embora. O Garro chegou, mas não jogou. E agora, até então, esse negócio estava meio fora do campo. Entrou no campo, porque o Corinthians perdeu. Bom dia, Tirone, Danilo, todo mundo que está com a gente. Cara, exatamente isso, né? A gente ficava naquela expectativa assim, ficava, pô, será que isso vai afetar de alguma forma o vestiário? Vai chegar nos jogadores? E aí o Mano dá uma alfinetada ali em relação a contratações e tal, e o Cássio, como você disse, é mais explícito. Eu acho que esse tipo de reação, de declaração dos dois, essas declarações elas acabam abrindo a caixa de fantasmas, né? Porque agora fica todo mundo pensando, pô, que será que está acontecendo ali? Será que tem algum problema dos jogadores que já estavam, um Mano que foi contratado pela diretoria antiga, com a atual diretoria, qual o tipo de ruído, né? A gente vai ficar, nós jornalistas aí, quem cobre o Corinthians, vai ficar passar o dia indo atrás do que está acontecendo ali no ambiente. Uma coisa, sim, é indefensável, né? Que é são os erros da atual diretoria, como essa história do Mateuzinho. Isso é indefensável, não tem como defender os caras. Então, se o Cássio se sente na necessidade de falar em público, você não vai conseguir falar, ô Cássio, pô, você está falando bobagem, não, a diretoria errou. Né? Agora, a gente sabe, tanto o Cássio como o Mano são caras bem experientes, sabem que o mais produtivo é você resolver esse tipo de situação internamente. Agora, se eles resolveram falar, eles mandaram recado para alguém. A pessoa para quem o recado foi endereçado, essa pessoa recebeu o recado. Agora vamos ver qual vai ser a resposta ali, se vai ser interna, se vai ser externa. Eu só acho que uma derrota para o Ituano fora de casa não era para causar tudo isso. Mas entendo que deve ser muito difícil para os jogadores e para o Mano Menezes aguentarem esses problemas aí que acabaram acontecendo com a nova administração do Corinthians. O Danilo, primeiro que eu queria você, por favor, dê o número de likes que queremos hoje. Só para te dar um spoiler, nós temos nesse momento nada menos do que 358, mas você seja parcimonioso. Mas é o seguinte, quando fala o Cássio, não estamos falando de um cara normal. Estamos falando da maior figura do Corinthians nesse elenco. Alguns foram embora, o Gil foi embora, caras que ganharam muito pelo Corinthians,
outros poucos ficaram, como ele e o Fagner, por exemplo. Mas talvez ele seja o maior, né? Talvez a maior figura do Corinthians hoje. Quando esse cara fala, esse negócio tem peso. E o outro que fala é o técnico, que está lá, veio do ano passado, cobrando quase que abertamente a diretoria. Pois é, bom dia a todos. Vamos lá, temos quase 2.000 pessoas ao vivo. Ontem no fim de papo também com a Marília, eu pus uma meta que eu acho que dá pra gente alcançar e passar um pouquinho pra Marília ficar brava. 1.100 likes. Uma meta ok. 2.000 pessoas, acho que vamos passar disso por um bom tempo. Aí, no começo de programa já temos 2.000 pessoas aqui, então vamos lá, gente. 1.100 likes em homenagem a Nilbo Moreno, em homenagem ao Ituano, em homenagem à fala do Tirone agora que deu a repercussão do que falou o Arnaldo ontem de o Arboleda melhor do que o Gustavo Gomes, até jogando sentado. Então temos que torar o like aí, gente. Bom, sobre o Corinthians. Eu acho que a derrota para o Ituano, o Perrone falou disso agora, né? Eu acho que a derrota para o Ituano é a menor das coisas que acontece hoje no Corinthians. Esse desabafo, ele acaba vindo num momento ali, claro que a derrota faz os caras abrirem a boca, mas isso ali, o dia a dia, já deve estar bem ruim para no segundo jogo do Campeonato Paulista os caras abrirem assim essas declarações. Eles pegaram ali o pino da granada e ó, tiraram e jogaram a granada na mão do Augusto Melo sem o pino. O Augusto não pode deixar cair, que senão vai estourar. É um negócio bem grave o que está acontecendo no Corinthians, né? A gente já estava falando, são 20 e poucos dias de gestão do Augusto Melo. Ele chegou a falar que estava certo com o Rodrigo Caetano, anunciou o Fabinho Soldado. Disse que estava tudo certo com o Gabigol, o Flamengo disse que nem abriu conversas. Contratou o Garro, não pagou. Agora que pagou, o Talheres disse que falta dinheiro. Não dá para a gente saber se falta ou não falta, porque o tanto de trapalhada que o Corinthians já fez nesse início de temporada, a gente não sabe nem quem a gente pode defender. E aí tem o caso do Mateuzinho, que eu também acho que o Flamengo errou um pouquinho, mas a principal parte fica com o Corinthians. Teve o caso do Veríssimo, que eu acho que quando o Cássio fala, ele lembra do Veríssimo também. É o cara que treinou, foi anunciado como um grande reforço pelo Augusto Melo, é o cara que deu certo, foi contratado e também saiu, foi para o Catar. O Corinthians teve que pôr volante jogando de zagueiro ontem na segunda rodada do Campeonato Paulista, porque o Gustavo Henrique, contratado, estava com uma diferença muscular, ainda não pôde ir para o banco, voltou a treinar agora. O Veríssimo foi vendido, não continuou. O Félix Torres teve uma boa estreia, mas pô, é o único cara ali que está segurando. Então, é uma situação muito complicada. Eu acho que, não sei, falar a palavra crise é uma palavra muito forte, mas assim, os caras estão. Deu para ver que eles estavam insatisfeitos. Muitas vezes o Perrone vai saber bem, você também, Tirone, quando a gente cobre clube, a gente ouve, a gente fala, os caras falam assim, não, essas coisas de diretoria, essas coisas de política, essa crise, nem chega no campo. Agora, aparentemente, chegou e chegou forte no Corinthians. E não é uma questão só política, é uma questão que está atrapalhando os jogadores. Como você falou, para o Cássio, do tamanho que ele tem, falar e atacar a diretoria, que tem 20 e poucos dias de trabalho, o Mano Menezes falar que precisa de reforço, é um negócio complicado. E acho que agora o Augusto, se ele já estava sentindo a pressão por parte da torcida, por parte de alguns aliados e até dos opositores, como já até inclusive li na coluna do Perrone, agora ele sabe que o grupo também está cobrando muito. E para piorar, o Mano Menezes acaba fazendo aquela frase dele, achou que estava no Cuiabá. Ele ataca o Cuiabá, que hoje em dia é mais organizado do que o Corinthians, e ataca também o Ranielli, que é um jogador que acabou de chegar e está se ambientando, sentindo a diferença do que é Cuiabá e sentindo a diferença do que é o Corinthians. Então, assim, realmente ontem foi um combo que o corintiano não está feliz não. Vamos ver se hoje, com o provável título da Copinha, os corintianos se acalmam. Deixa eu só ler aqui a nota do Cuiabá, depois que o Mano falou, né, da pessoa que estava no Cuiabá, o Cuiabá respondeu e dizendo o seguinte, peraí, o Cuiabá Esporte Clube lamenta e repudia a descabida fala do técnico Mano Menezes do Esporte Clube Corinthians na noite desta quarta-feira, 24. O profissional se referiu ao Dourado de forma preconceituosa e inaceitável ao citar um ex-atleta do time Auriverde, titular do Clube Paulista. Mano Menezes, que já comandou a seleção brasileira, mostrou que desconhece o cenário nacional ao citar o Cuiabá de forma pejorativa.
A equipe está na elite do futebol nas últimas 4 temporadas e representa todo o estado de Mato Grosso na Série A do Brasileiro. O Cuiabá não irá aceitar comentários desrespeitosos que ferem a imagem do clube. Lembrando, né, a gente mostrou já aqui, o Mano falou, pô, o Ranieri chutou uma bola lá do meio campo, achou que estava no Cuiabá, tá no Corinthians e tal, né? Realmente foi bastante desrespeitosa a fala do Mano. Vamos ver se vai ter alguma resposta aí, um pedido de desculpas, alguma coisa assim. O Danilo falou, Perrone, sobre... muita gente fala, não, essas coisas não entram no campo, tal. Acontece que as coisas estão relacionadas. Se o Corinthians se embanana nas contratações e nos pagamentos, não tem time. Se não tem time, o time perde. Né? Quem vai a campo, o time perde. Tem uma questão na diretoria nova do Corinthians, e que pode ser explicada, sei lá, porque os caras chegaram agora, porque não tem expertise, porque não sei o quê, que a diretoria do Corinthians, desde que chegou, ela faz duas coisas. A primeira é tudo o que acontece no Corinthians é culpa da renovação e transparência. Hoje a água, hoje não tem gelo na geladeira. Também, né? A diretoria passada. Tudo é a culpa da diretoria. Esse é um ponto. E esse me parece um discurso de campanha, e a campanha já acabou. A segunda coisa, e eu não sei se você tem a mesma sensação, é que a diretoria não tira o pé. Ela não faz o que, por exemplo, o Flamengo fez lá em 2013, quando chegou o Bandeira. Ó, pessoal, pegamos um cenário horroroso aqui, vocês tenham calma, a gente vai sofrer, nós provavelmente não vamos ganhar nada, vamos montar um time mais ou menos, a gente vai se segurar, vai se estruturar. Daqui a não sei quanto tempo a gente vai estar brigando. Foi o que aconteceu com o Flamengo. O Corinthians não. O Augusto Melo chega e fala, acabou a farra, agora Flamengo e Palmeiras que vão se ferrar porque a gente chegou, agora tem o nosso patrocínio de não sei quantos bilhões, agora nós vamos contratar, agora o Corinthians é o Corinthians. Não tira o pé. E aí o discurso é uma coisa, a prática é outra completamente diferente. Desculpa ter me estendido tanto. Não, é isso, concordo com você. Assim, primeira impressão, já naquele período de transição, o Augusto continuou como se ele estivesse em campanha, né, dando declarações como se ele precisasse conquistar o voto ali, falando coisas assim, passando do ponto, né, aquela história alimentando o Gabigol e tal. E na segunda parte que você coloca é exatamente isso. Ele assumiu e parece que o Corinthians ficou rico. Né, foi o Rubão, né, não sei se o Augusto falou também, mas o Rubão disse essa coisa de acabou a farra e tal. E os caras chegaram como se o Corinthians, assumimos um clube rico. É evidente que o Corinthians, o melhor caminho, o caminho mais sensato, seria qual? Vou arrumar a casa, vou organizar, vou estruturar. Ele conseguiu um patrocínio que também tem suas polêmicas ali, né? Falou uma coisa, parece que não era bem assim e tal. Mas assim, conseguiu um patrocínio bom. Então, calma, vamos melhorar a receita, vamos organizar, diminuir despesa. Como você disse, falar para a torcida, temos que seguir, calma, vamos com calma, vamos sofrer um pouquinho, mas a coisa vai organizar. Mas não, eles entenderam que com a receita que o Corinthians gera, você pode ter uma folha de pagamento mensal perto da que a outra diretoria mantinha, que era uma absurda, na minha opinião, que era de 22 milhões. Então, assim, realmente, eu acho que aí faltou você pensar mais na estrutura do que você chegar e agradar, e isso algumas pessoas ali, aliadas ao Augusto, falam. Ele está com muita ansiedade para agradar, para falar, dar notícias boas para a torcida e tal. Então, calma, deveria ter feito isso. E outra coisa, Tirone, eu acrescentaria aí o seguinte: errou a primeira vez com o negócio que falou e não estava assinado, para tudo, não faz mais isso. Para tudo, vamos olhar tudo que a gente falou aqui, o que está assinado, o que não está, vamos rever tudo. E continuaram fazendo, não admitiram. Agora, parece que com a contratação de um executivo, talvez eles comecem a fazer essa correção de rota que aliados ali do Augusto entendiam ser necessário. Vamos falar já da história do novo executivo, que é o Fabinho Soldado, Soldier, que estava lá no Flamengo. Aliás, o Flamengo não gostava dele, né? Muitos torcedores queriam ele longe. Mas a gente vai falar já. Mas eu quero insistir com você, Perrone, porque você, de fato, postou no seu blog a movimentação da oposição, já nesse começo de mandato aí do Augusto Melo. A oposição já está em atividade, vamos dizer assim. Assim, eu diria até, Tirone, que assim, a oposição ela tenta agir ali de uma maneira discreta, e aí você vai falar com
com os diretores e tal, né? Porque eu não vi pelo menos uma entrevista do Andrés ali dando porrada agora recentemente nos caras e tal. Mas tudo que acontece, como você disse, a atual diretoria acha, enxerga, ó, então, essa notícia aqui, isso aí não é verdade, mas isso aí é plantado pelo pessoal da oposição. Agora, a situação estava muito preocupada, né? Estava muito preocupada, falando assim, olha, precisa corrigir a rota. Não dá, ele prometeu colocar pessoas técnicas nos postos chaves ali, em todas as funções no clube, e não tem o executivo de futebol. Então ele precisa corrigir isso, precisa colocar lá, não dá para o Rubão tomar conta de tudo sozinho, o Rubão não é uma pessoa técnica. E aí, coincidentemente, no dia que eu publiquei a matéria, no mesmo dia, horas depois, coincidência, claro, eles pegaram e anunciaram o diretor, o executivo de futebol. E assim, o clima que eu sinto dos aliados do Augusto é assim, não tá legal, precisa melhorar, mas não é hora de a gente bater muito forte. Eu acho até que o que segura mais essas críticas até aqui é a eleição para a presidência do Conselho, que vai ser dia 1º. Então os caras temem, vamos bater na diretoria, o Augusto já começou mal, os aliados do Augusto. E aí temem que uma fissura maior prejudique o grupo na eleição para a presidência do Conselho. Qual?